Boa noite para quem está aí em casa nos assistindo. Nós vamos começar agora o 4º episódio da 2ª temporada do MamaCast com uma convidada muito especial, a doutora Ana Luísa. Ela veio aqui nos informar mais a respeito de direitos que as mães têm sobre as crianças aí com TDAH, com autismo, direitos que muitas vezes a gente não conhece, e a gente precisa mesmo de alguém com autoridade no assunto para expor isso para a gente adquirir o que é nosso. Seja bem-vinda, Ana Luísa. Agora mamãe também, ela está com uma pititinha de quantos meses? 7 meses. 7 meses, uma delícia. Eu fico acompanhando a maternidade, E aí, seja bem-vinda ao MamaCast. É muito especial para a gente ter você aqui conosco. Você é uma de mãe para mãe também, E isso é muito importante para a gente, porque você sabe todo o nosso processo, todo o nosso carinho. E isso faz com que a gente queira sempre entregar cada vez melhor. Estando de volta aqui, na verdade, a primeira coisa que eu fiquei pensando, assim, quando eu falei assim, Ana Luísa, vem, é querer te perguntar, assim, o que mudou quando você foi mãe e você trabalhando para mães? Mudou a responsabilidade? Mudou o tanto que você quer entregar? Alguma coisa nesse quesito? Boa noite, Sara. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo aí no canal do YouTube, enfim, das redes sociais. É um prazer enorme estar aqui, eu enquanto especialista em direito previdenciário, com foco em benefícios para autistas e TDAH. E respondendo a sua pergunta, mudou muita coisa. Eu sempre falo com as mães que me procuram no escritório durante os atendimentos que, depois que eu me tornei mãe, a minha sensibilidade, o meu olhar para com essas mães se tornou ainda mais único, mais singular. E, acima de tudo, mais especial. E a maternidade trouxe em mim uma nova roupagem, uma nova forma de acolher. Eu falo que, resumindo isso tudo, o acolhimento veio como um abraço. Porque a mãe não procura a gente porque está tudo bem. As mães procuram normalmente porque seus filhos estão passando por alguma situação e que elas querem algum amparo, algum socorro, uma luz no final do túnel. Então, eu venho através dos meus atendimentos em forma de abraço. Então, o que mudou depois que eu me tornei mãe foi esse acolhimento. A vontade de fazer melhor. Exatamente. A gente entende bem disso, O de mãe para mãe também mudou a minha vida, mudou a minha estratégia após a maternidade. Eu acho que a gente fica uma pessoa muito mais acolhedora, muito mais empática, principalmente em cima da dor dos outros. E o que te fez assim escolher o autismo e o TDAH, focar nessa parte especificamente? Então, eu já trabalhava com a área previdenciária há muito tempo. Desde quando eu iniciei na advocacia, eu sempre me identifiquei. Só que nos últimos tempos, principalmente depois que eu me tornei mãe, que eu fui conversando com outras mães, tendo um contato direto com dores, isso fez com que eu focasse naquilo que realmente faria sentido na minha profissão. Então, as demandas do escritório aumentaram muito em relação a esse acolhimento. Principalmente em ambientes escolares, eu acabei fazendo a parceria em uma escola em específico em Rio Casca, que muitas mães procuravam a direção da escola e precisava de um amparo, precisava de um socorro. E esses direcionamentos eram feitos para uma especialista. E com isso, eu descobri, através desse acolhimento, que eu conseguia mudar a realidade de uma mãe, de uma família que vive com um salário mínimo para ter que custear tratamentos, exames, remédios caríssimos para esse público, que é um público mais especial, digamos assim. Então, o que me fez me tornar especialista na área foi justamente a necessidade que eu tive de olhar para dentro de mim e ver assim, nossa, minha filha é saudável, eu sou saudável, tenho amigos saudáveis, por que eu não posso trazer isso para essa mãe? Porque a gente sabe a dificuldade que é hoje em dia, ainda mais com neuroatípicos, crianças em particular atípicas, a dificuldade que tem
né, na escola, na vida, de querer alguma coisa e às vezes a mãe não poder proporcionar por conta, falta o dinheiro ali, né? É uma coisa engraçada, assim, que, na verdade, me fez atentar para esse tipo de público na clínica, né? Hoje nós somos a única clínica com certificação em atendimento de crianças neurodivergentes, e eu pensei realmente na mãe. A gente recebeu uma criança lá, e a criança ela era um pouco agressiva, ela tinha uma sensibilidade à luz muito alta, né? E a gente precisa de um ambiente claro, um ambiente... E aí eu fui conversando com ela, eu vi o quanto ela estava constrangida por aquilo que o filho dela está fazendo, sendo que não era uma coisa que ele estava fazendo porque era desobediente, porque era mal educado, assim como as pessoas veem, né? Ah, esse menino faltou apanhar, hoje vocês conversam demais com as crianças. E aí eu vendo a dor dela, ela se sentindo constrangida, realmente pedindo desculpa o tempo todo, falei assim, eu falei com ela, não se preocupe, a gente está aqui para isso. E aí eu atendi, consegui atendê-lo. Ele pediu para ela sair da sala. Ele tomou a vacina, ele não chorou. Depois ele quis gravar um vídeo para a gente. Ele devia ter aí uns 11, 12 anos. Naquele dia eu saí assim, parecia que eu estava flutuando da clínica. Sabe quando parece que... Igual quando você consegue, né, um direito, um benefício para essas mães. Fala assim, nossa, eu tô sendo útil, né? Sim. Eu tô voltando o bem que eu posso fazer para a sociedade e tal, para minha família. E aí eu falei assim, vou estudar mais sobre isso. Eu quero ser útil para essas mães também, porque talvez a criança não esteja, de fato, entendendo o que está acontecendo ali. Mas, para as mães, isso é uma coisa que dói. Elas são sobrecarregadas, elas têm dificuldade de se comunicar com as outras mães. E, assim, qual que é o maior erro assim, das pessoas ao falar nesse assunto? Qual você acha que é o maior erro? Então, na minha prática dentro dessa área, o que eu observo no dia a dia é que um dos grandes erros são os pais esconderem a condição do filho, ocultar aquela realidade do filho. Não sei se é por constrangimento, se é por medo de pedir ajuda, mas um dos erros que eu percebo assim, que prejudique muito, principalmente na busca dos benefícios, na busca dos direitos, é a família achar que está tudo bem, que está tudo normal, com medo. Eu acredito também, Sara, que por conta dos julgamentos, né? O que o outro vai pensar do meu filho? Meu filho não é normal, ainda mais na era de bullying, né? Bullying na escola, bullying em ambientes públicos, o bullying no lado social. Eu acredito que os pais ficam receosos, ficam com medo, ficam constrangidos de saber assim, o que o outro vai pensar. Será que eles vão pensar que eu não estou educando o meu filho? Será que eles vão achar que meu filho é doente, que não é normal? Sabe? Então, assim, um dos grandes erros que eu percebo ali é isso. E assim, você não acha que esse assunto ainda é pouco compreendido por algumas pessoas ou então banalizado por outras, apesar de ser tão presente? Então, eu acredito, Sara, que, embora seja um tema muito atual, é um tema ainda que as pessoas não têm esse tipo de informação clara. As pessoas, não sei se por preconceito, se por falta de acesso mesmo de profissionais para conversar, eles acabam, como é que eu explico, se fechando no mundinho deles. E acabam que, eu sempre falo isso nos meus atendimentos, pessoal, a gente tem que buscar informação. Se você buscar informação hoje, você garante tantas coisas futuramente. Então, assim, as pessoas ainda banalizam. E tem um outro ponto também que eu gostaria de trazer na nossa conversa, é que as pessoas aproveitam muito da condição neuroatípico para burlar leis, para colocar em situações de vulnerabilidade onde que não tem, para colocar o filho como se fosse coitado, coitadinho. A família como se fosse aquela família, nossa, coitado, tem que ter dó daquela família, e aproveitam daquela oportunidade. Então, acaba que entra a questão da falta de informação, porque não tem acesso, não tem pessoas falando, ou eles buscam em meios errados, e também tem a questão do oportunismo, né? Eles aproveitam dessa condição do filho
ou supõe que aquele filho tem alguma condição, sendo que é o pai ou a mãe que possa ter aquilo ali, para ganhar dinheiro de forma indevida, para extorquir, para fazer alguma coisa de errado. É um limiar, assim, que você tem que saber também até onde que pode ir, porque talvez você até entra com uma conduta que inadequada, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta mais dentro desse assunto. Assim, como que começa a jornada dessa família depois do diagnóstico? Precisa ter o diagnóstico, né? É óbvio. Mas e aí, essa família ela precisa ser de baixa renda? Ela tem... Como que começa essa jornada? Olha, eu vou explicar de uma forma muito clara para quem está nos assistindo, pode ser que esteja na mesma situação. A partir do momento que se tem, vou tratar com crianças e adolescentes, que é onde que tem um público muito maior de neurodivergentes. As escolas, pelo menos as escolas que eu conheço, possuem trabalhos pedagógicos. E a própria escola identifica alguns sinais de que aquela criança não está legal. Então, em parceria, acaba que tem uma parceria família e escola. A escola direciona àquela família um pedido assim, olha, seu filho está desatento, seu filho está um pouco estranho, seu filho está acontecendo essa situação em específico. Vamos procurar investigar o que está acontecendo? Então, o primeiro passo que acontece são nos ambientes escolares. A direção escolar, o corpo pedagógico ou psicológico que tenha naquele ambiente vai identificar, junto com o professor, que alguma coisa está de errado. Então, o primeiro passo seria esse. Depois que há uma identificação prévia pela escola, com base nas experiências, com base mesmo no dia a dia, a escola, através de encaminhamentos, vai direcionar aquela família a buscar um profissional da área de acordo com aquela situação do filho. Então, seja com um psiquiatra, um neurologista, um psicólogo, que vai direcionar o que está acontecendo com o filho. Seja em termos de comportamentos, seja em termos de agressividade, alguma coisa está errada, então eles vão investigar. A escola não pode diagnosticar. A escola não pode ver seu filho é autista, seu filho tem TDAH. Não, a escola direciona comportamentos. Seu filho não está rendendo, seu filho não está legal. O que a gente pode fazer para ajudar? Então, escola, primeiro passo para o acolhimento. Depois vem o profissional. O médico, o especialista naquela área, vai identificar o que está errado. Então, aquela família é direcionada. Muitas famílias que não possuem condições, vai depender do município, né, da prefeitura ali da sua cidade, para fazer as marcações para ir no especialista. Quem tem condições, ou a família ajuda, um amigo ajuda, vai de forma imediata. E tem um trabalho dos médicos ali por trás, de exames, de testes, de identificação. Depois que tem um diagnóstico já formado, aí que entra o papel, de fato, ali da ajuda para aquele menor, que são o direcionamento para terapias, um direcionamento para a escola, para o menor, né, para a criança ou adolescente, ter um acompanhamento com um monitor escolar, de acordo com suas necessidades. E aí, por último, vem o papel do advogado. O advogado, eu, enquanto especialista na área, principal coisa que eu faço é o acolhimento. Muitas famílias chegam até o escritório todos os dias falando, Ana Luísa, meu filho foi diagnosticado com autismo ou meu filho foi diagnosticado com TDAH. Eu sei que ele tem direito a alguma coisa, mas eu não sei o quê. E eu não tenho condições de pagar uma terapia, de pagar um tratamento digno para o filho. Eu não tenho condições de comprar um chocolate para o meu filho. Então, eu preciso de ajuda. Então, essas dores que chegam até mim são por conta dessas queixas. E eles buscam, esses profissionais, eles buscam o meu trabalho, por exemplo, como uma forma de uma luzinha no final do túnel. E aí entra o nosso papel enquanto profissional de acolher, de ouvir, de analisar o caso, lembrando que cada criança, que cada situação merece ser analisada de forma particular. Meu vizinho recebeu um salário mínimo a título de benefício. Tá, mas quais são os critérios? Quais são os direitos que ele tem? Cumpre certinho? E uma outra questão que você mencionou, né, a respeito dos critérios de renda, se só família baixa renda que entraria. Bom, via de regra, o requisito para conseguir um benefício no INSS, que no caso é o BPC-LOAS, benefício de prestação continuada,
é que o menor que seja, não tem limitação de idade. Tem que ser ou uma criança ou adolescente, um adulto, que tenha um laudo médico, que tenha um diagnóstico daquela situação, que impeça de ter uma vida saudável, de impeça de trabalhar, impeça de conviver livremente com outras pessoas sem qualquer tipo de objeção, de obstáculo. Esse é o primeiro passo. Já o segundo, entra a questão da renda. O que o INSS delimita é 1/4 do salário mínimo para cada membro familiar, para cada cabeça ali da família. Então, através do CAD único, que é um documento que se faz na Secretaria de Assistência Social do município, aí vai fazer um cadastro, colocar o familiar ali responsável como titular. Os membros são os filhos, ou o marido, a esposa, que seja, e vai saber, eu recebo um salário mínimo, então só aquela renda que entra, então vai dividir aquele salário mínimo para todo mundo da família. Entrou num quarto cada um, dá um valor aproximado de R$360, R$370, ou já vai de imediato a aprovação do INSS. Só que pessoas que possuem uma renda maior, suponhamos que supere esse limite de renda, eles têm também direitos. O INSS muitas vezes não reconhece, mas nós temos outros caminhos para conseguir reverter, contornar aquela situação, porque cada caso é um caso. Você que está em contato direto com a escola, assim, você acha que a escola é capaz de reconhecer que a criança tem uma diferença? Porque, assim, eu que tenho contato com outras crianças, eu acho que talvez, assim, um autismo nível 1 de suporte, um TDAH... Na verdade, o TDAH é um pouco complexo, porque hoje, com a velocidade de informação, o tanto que a gente tem de mídia o tempo todo, né, acaba que todo mundo fica um pouco ansioso, fica um pouco agitado, né? Então, assim, você vendo a escola de perto, talvez eu ache que a escola não consegue reconhecer exatamente todas aquelas crianças que precisam de ajuda, né? Porque os outros tipos, né, autismo grau 2, 3, ele já é característico com alguns protótipos, né, que já é mais fácil de identificar. Agora, o nível 1 de suporte, talvez você não consiga ali, naquele momento, na escola, que são muitos alunos, né, diagnosticar aquilo. E aí fica aquela dúvida, assim, hoje muito se fala, porque está na modinha, todo mundo é autista. Não, hoje a pessoa... as mães têm um olhar diferente para o filho, né? A gente tem mais informação, a informação ela vem para a gente a todo tempo. E também eu acho que é a questão mesmo de como é que fala? De prestar atenção de que algo diferente está acontecendo, né? A gente conversa mais, não é tudo frescura. A criança não tem que dever obediência aos pais. Tem coisas que a gente tenta mediar ali, tenta entender. Qual que é a dor, assim, a dor da mãe, a maior dor que chega para você? Você pega vários tipos, vários casos diferentes, com vários graus, ou você acha assim, que tem um tipo específico que precisa mais daquele ajuste, daquela ajuda? Então, a partir do momento que se tem o diagnóstico, autismo, independente do grau, TDAH, independente do grau, lembrando que o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O benefício é devido a esse benefício, esse direito. Então, no escritório, a gente não trabalha somente com grau leve, o grau moderado, um grau mais elevado. Nós trabalhamos com todos os tipos, né? Inclusive, você falando em relação às escolas, a escola que eu sou parceira lá em Rio Casca, que até minha mãe é diretora, o Senador Cupertino, eles desenvolvem um trabalho muito, muito importante perante o município de Rio Casca. No meu ponto de vista, é a única escola no município, não é puxando sardinha porque é minha mãe, é porque eu acompanho a minha mãe há quase 14 anos que ela está à frente dessa escola. Então, assim, é todo um trabalho, é todo um caminho que eu acompanho desde pequena. E é todo um olhar mais sensível, né? Sim, exato. Especificamente a escola da minha mãe tem uma adesão muito grande de alunos neurodivergentes. Eu acredito que quase
não sei se chega a ser metade dos alunos da escola lá do Senador, possuem algum tipo de laudo. É uma escola inclusiva, né? Antes achava-se que a PAI, né, que era o modelo de escola inclusiva, né, porque tinha-se muitas síndromes, muitos neuroatípicos ali no ambiente. Mas, hoje em dia, as escolas comuns dentro do município têm esse acolhimento. E, no caso específico do Senador, tem um olhar voltado para esses neuroatípicos, além de projetos, né, igual nós realizamos no ano passado um jardim sensorial, né? Eu fiz um projeto em parceria com a Fundação Renova, e lá tem um jardim sensorial para ajudar justamente essa porcentagem dos neuroatípicos, né? Durante as crises, junto com as monitoras, junto com a direção. E, querendo ou não, através da prática, né? Minha mãe já está aí há quase 14 anos à frente da escola, ela consegue ter um olhar mais sensível perante todos os alunos que entram daquela escola. Então, o trabalho que é feito dentro da escola, no âmbito da educação, é muito importante. Porque, querendo ou não, o público que vem para estudar, por exemplo, lá em Rio Casca, o pessoal muito simples, da roça. Então, como é que eu vou virar para um pai, para uma mãe, que é simples, é humilde, da roça, e falar assim, seu filho é autista, ele tem condições que são compatíveis com autismo, ou com hiperatividade, ou déficit de atenção? Ele vai achar que está chamando o filho de louco. Primeira coisa. Então, tem todo um trabalho por trás. Às vezes eles nem entendem o que é, na verdade, né? Exato. E, assim, a partir disso, a gente consegue delimitar o que a gente consegue fazer para ajudar. Será que entra no requisito? Outra dor também que chega muito para o escritório são os nãos do INSS. Porque o pessoal acha que é especialista da área, Sara, abrindo meu coração aqui para você. O pessoal acha que é só entrar no aplicativo Meu INSS, juntar o documento e está maravilhosamente bem, né? O INSS vai, no outro dia, conceder o benefício. Mas aí que entra o meu trabalho enquanto advogada especialista da área. Por quê? A gente não trabalha só com documentos, a gente trabalha com pessoas, com situações de saúde extremamente delicadas. Então, muitas das vezes que chegam demandas para o escritório são de nãos. Doutora, eu fui no INSS, eu levei o documento, aí falou que não tem direito. Aí eu entrei no aplicativo, aí demorou 3 meses. Aí falou assim que não deu porque a deficiência do meu filho não é compatível com aquilo que eles querem. Então, é aí que a gente entra, né? É para ser uma luz, um aconchego na vida dessas pessoas. É um braço mesmo, né? Um braço com conhecimento, né? Para poder ajudar essas pessoas de fato. Exato. E assim, só para quem está nos vendo agora, de forma prática, assim, você consegue diferenciar a questão do autismo, do TDAH? Sim. Pela minha prática ali, vivência documental e pessoal, eu consigo, sim, diferenciar. Por exemplo, um dos sinais é que autismo, menino quietinho, ou que fica mais introspectivo, se isola, tem dificuldade de socializar com outras pessoas, ou, se não, um autismo um grau muito elevado, que o menino dá a impressão que é menino pirracento, menino que pega pirraça e esperneia no chão, é um caso. Crianças, adolescentes, o público em geral, que tem dificuldade para ler, tem dificuldade para compreender o que o professor fala dentro da sala de aula. Até mesmo você vai conversar com um menino que tem, por exemplo, déficit de atenção, ele custa cair para a realidade. O menino que é hiperativo, uma criança, uma pessoa que mexe o tempo inteiro, necessita gastar energia, tem muita energia acumulada. Então, assim, através dessa minha prática na área, eu consigo detectar. Eu não posso diagnosticar, que eu não sou médica. Com toda certeza, né? Sim. Mas a gente percebe os sinais. Uhum. E esses sinais são repassados também no momento do atendimento. Ô mãe, ô pai, família, como que é o comportamento dessa criança? Ele é um comportamento, como que é? Doutora, o médico falou que tem autismo. Tá, como que é? Até mesmo, Sara, quando a gente entra com o BPC LOAS, o benefício no INSS, não é simplesmente colocar o documento e aguardar o INSS falar sim ou não. Tem os momentos de perícias.
Tem a perícia com o médico do INSS e tem uma outra perícia que a gente chama avaliação social, que é com o assistente social do INSS. Um entra com a questão para saber se os laudos, se a situação de saúde é verdadeira, e o outro entra com a questão da renda. Então, é todo um conjunto. Então, até mesmo para a gente orientar essas famílias na hora de levar os filhos para esses momentos no INSS, a gente tem que conversar. Ô mãe, ô pai, seu filho, como é que ele reage? Às vezes leva a criança no escritório, percebe, eu faço muito análise de ambiente com o público que confia no meu trabalho. Ô mãe, se atenta a esse detalhe. Ô pai, vamos prestar atenção mais nessa parte, né? Fica mais atenta nisso. Então, assim, é toda uma análise que a gente faz de acordo com, seja autismo ou TDAH. E existe muita desinformação sobre esses aspectos, assim, o que mais te chama atenção a respeito disso? Então, o que mais me chama atenção são famílias... Polêmica. Muito. São famílias que se acham advogados. Eles já chegam, muitos com tudo casos, pronto. Eles já chegam no escritório, doutora, eu sei que meu filho tem direito a um salário mínimo, ele é autista, ele tem TDAH, aqui eu já providenciei esse documento, esse, sem eu pedir. Aqui eu sei que vai ter perícia, eu sei que vai ter isso, eu sei que vai ter aquilo. Aí a primeira coisa que eu falo, respira. Vamos analisar. E eu deixo muito claro, a partir do momento que você está confiando no meu trabalho, é para confiar no meu trabalho. Né? E, assim, são casos muito delicados das famílias que se acham advogados, acham que eles são entendedores do direito. Aí eu fico pensando comigo assim, então para que está me procurando, você sabe? Fica né? Só entre nós. Mas... Tá para todo mundo aí, não tomar ao vivo. mas, assim, é um desafio tanto que eu tenho, são essas famílias que chegam já achando que sabem tudo e no final das contas não sabem, infelizmente, é nada. É porque hoje a informação é isso, né? Informação, a gente fala muito sobre isso também. Né? A informação está aí para todos, mas na internet a gente tem informação de qualidade e informação que é apenas uma informação de alguém que liberou lá e a gente pode adquirir, né, coisas benéficas com isso ou não. Né? Então, é difícil a gente ter isso na cabeça, porque, geralmente, quando a gente tem alguma coisa e muita gente também, muita opinião de fora, vai lá, que você tem benefício, ó, você vai ganhar dinheiro com isso daí, ó, você está perdendo dinheiro. Então, às vezes, a pessoa já chega lá, né, toda empoderada do que pode, e aí tem que esperar para ver se é a condição real. Exato. E um outro detalhe também, Sara, que é interessante conversar, né, com o público que está nos assistindo, são as redes sociais. Às vezes, quase sempre, todo dia, eu entro com um pedido. Normalmente, quando eu entro com um pedido do BPC, eu mando o comprovante para aquela pessoa acompanhar ali o pedido, os agendamentos. Aí a pessoa, no outro dia, manda um vídeo da rede vizinha. Doutora, eu vi esse vídeo aqui em tal lugar. Aqui, você fez isso com o pedido do meu filho? Ah, você colocou isso? E começa, né, achando que vídeos que estão aí, a Deus dará, de qualquer pessoa que se identifica como especialista, mas no fundo só está querendo extorquir, são pessoas... Às vezes nem advogado é. Exato, e só quer dispersar fake news, aí fica colocando uma interrogação naquela pessoa, que são pessoas mais simples, mas são pessoas, a maioria das pessoas são curiosas, principalmente se tiver acesso às redes sociais, né, esses aplicativos de vídeo que você vê o tempo inteiro, se perde. Então, acaba que coloca em descrédito o trabalho da gente enquanto advogado. Plano de saúde. Assim, para quem tem plano de saúde, você está falando baixa renda, né? É difícil, num país como o nosso, alguém de baixa renda ter plano de saúde. Mas alguém que tem uma condição um pouco melhor da família e tem plano de saúde. Plano de saúde pode negar essas terapias? Quem tem plano de saúde tem algum direito também? Então, para o público que tem plano de saúde, o plano ele não pode negar assistência. Uma das coisas que eu deixo muito claro, Sara, é que antes de requerer
antes de firmar aquele plano, de contratar aquele plano, olhar o que tem de benefício. Se são planos que às vezes a carência é menor para um tipo de tratamento, uma consulta, mas via de regra, plano não pode negar. Se negar, a gente tem que entrar com uma demanda judicial, entrar com um processo, ferrar mesmo o plano. E requerer aquilo que é de direito, porque, querendo ou não, nós trabalhamos, deixei isso bem claro no início, nós trabalhamos com vidas. Nós não trabalhamos somente com números, com papéis. Então, o plano deveria ter a mesma empatia, né? Porque eles não têm empatia de cobrar o valor ali mensal, né? Que a gente tem que pagar todos os meses, mas eles têm que ter, pelo menos, essa empatia de analisar, ver o que pode ser feito, ainda mais que são pessoas que necessitam o tempo inteiro de um tratamento, de uma consulta, de uma terapia. Então, assim, se negar, a gente consegue fazer aí para eles reverterem. E, além do BPC LOAS, tem mais algum benefício que pode ser dado a essas crianças, a esses adolescentes, a esses adultos, né? Neurodivergentes, ou esse benefício específico? Bom, benefício para receber todos os meses é o BPC LOAS, que é um benefício pago pelo INSS todos os meses, Sim. enquanto persistir ali aquela situação de saúde. Enquanto tiver o INSS. Enquanto tiver o INSS. E também a questão da renda, se não tiver alteração, não corta. Mas tem outras, vamos colocar assim, um bônus para esse público, tanto autistas e TDAH. O primeiro deles é se uma pessoa, o pai ou a mãe, possuir carro pode ser um carro mais antigo, um carro novo, a gente consegue fazer um requerimento junto ao Detran para ter a isenção do IPVA. Então, além do BPC LOAS, se aquela família tiver algum carro, né, e normalmente usa esse carro para levar a menina ao médico, para passear com o filho, enfim, tem o carro ali. Não necessariamente precisa estar em nome do filho, que é autista ou TDAH, tem esse direito à isenção do IPVA. Consegue. O segundo, vamos colocar, o segundo benefício, o segundo plus aí, é a questão do desconto de até 30% no momento da compra de um veículo novo. Eu sou pai de autista, por exemplo, mãe de autista. Eu tenho vontade de comprar um carro. Eu vou até a concessionária e o autista, como ele é enquadrado, o autista e TDAH, na condição de pessoa portadora de deficiência, PCD, ele consegue até 30% de desconto na compra desse veículo novo. E um outro detalhe muito importante, que as pessoas que possuem o carro, que pagam o IPVA, está ali em dia com suas obrigações, a gente consegue a restituição, entrar com uma ação judicial da restituição dos últimos 5 anos de pagamento do IPVA. Então, uma ação na justiça que a gente ingressa, fazendo com que o Estado ressarça esses 5 anos de pagamento aí do IPVA. Então, além do BPC, tem a questão da isenção do IPVA, até 30% de desconto na compra de veículos novos, veículo zero, e a restituição dos últimos 5 anos do IPVA. Nossa, é muita coisa, né? E muita informação que eu tenho certeza que muita gente não tem conhecimento. Exato. E assim, por que é tão difícil conseguir esse tipo de benefício, sendo que isso está previsto em lei? Bom, falou que INSS, a gente brinca que o INSS está aí para ajudar, mas também está aqui para atrapalhar. Não sei se é meta do INSS, não sei se eles seguem a risca ali, se é algum robô que faz alguma análise, que eu acredito que ser humano não deva ser. Porque pelo menos 1% de empatia, de colocar no lugar do outro, algum funcionário tem que ter. Não é só requisito de lei. A dificuldade maior é que um sistema muito grande, é um sistema, principalmente nos últimos acontecimentos de fraude, eles intensificaram o sistema, então acaba que está sendo muito ali, à risca.
Você tem o requisito deficiência e você tem o requisito da renda. Ok, se não tiver, tchau. Então, mesmo que a pessoa tenha direitos, acaba que o INSS, por conta do histórico dele em si, acaba dificultando como se fosse um pente fino. Dá realmente para quem precisa. E muitas das vezes também, Sara, quem entra no critério da renda e deficiência tem um não também. Porque, às vezes, em algum momento, o robozinho ali achou que não era de merecimento, às vezes o funcionário estava com o coração ruim naquele dia, brigou com a esposa, brigou com a família, deu aquele não. Então, assim, cada caso tem que ser pensado, e não é porque a pessoa recebeu um não do INSS, mesmo sendo de direito, que a gente não consegue outros meios de reverter aquela situação. Isso é o que mais te revolta dentro de tentar conseguir direito para essas pessoas? 100%. Da minha prática, enquanto especialista em dores, que eu me identifico, é o que me deixa mais indignada. Você vê tantas famílias ali precisando de ter uma dignidade financeira, conseguir colocar o básico dentro de casa, e vem o não do INSS, vem o INSS e fala, não cumpre o requisito renda, só porque a pessoa recebe Bolsa Família, não cumpre requisito, o menor, o laudo está ruim. Então, assim, me deixa revoltado. Tem hora que me dá vontade, Sara, fazer um desabafo para vocês novamente, de ir até o INSS e perguntar o que vocês têm contra aquela pessoa. Ou convidar o superior ali, quem for responsável pelo INSS, vai até a casa daquela pessoa, vê como que é a realidade dele, sabe? Me entristece, me revolta, mas ao mesmo tempo me dá um gás ainda mais para trabalhar em cima da dor daquela pessoa, transformar a dor em direito. Mas eu acho que muito vem, né, a descrença da justiça, muito vem de pessoas também que se aproveitam, né, desses benefícios para conseguir alguma coisa que não é de direito, né? Eu já presenciei várias pessoas recebendo outros benefícios que não sejam de autismo e TDAH, pessoas que realmente não precisavam. Então, você vira assim, até que ponto a justiça é justa, né? É um pouco contraditório, assim. Existe um jeito de conseguir sem entrar na justiça? É possível isso? Bom, via de regra, não. Ou você entra diretamente no INSS, mas para você conseguir entrar na justiça, entrar com uma ação judicial, você precisa entrar primeiro com a ação no INSS. Então, precisa, via de regra, o que um juiz da vara federal estipula para a gente entrar com essas causas? Tem que ter um não do INSS. Tem que provar que você correu atrás de forma administrativa no INSS. Outros meios que, às vezes, não consegue judicializar é tentar entrar com algum recurso dentro do próprio INSS. Mas, pela minha prática, o processo judicial é mais rápido e mais certeiro, é mais garantido do que você aguardar aí, vamos supor, o tempo de um processo para o INSS julgar aquele recurso e falar que você não tem direito ainda. É porque, às vezes, tem gente que fala assim, não quero brigar, vou ficar num estresse danado. Às vezes demora, né, esses processos. E aí, por uma coisa que ela tem direito, né? No caso, assim, pergunta agora você como mãe também, até quando as mães vão continuar lutando pelo direito, o direito básico delas, né? Nesse momento aí com criança neurodivergente, que é uma situação que não é fácil. Muitas das mães têm que realmente largar o trabalho, tá? Com certeza, e isso elas vão me dar o direito de falar também, atrapalha o relacionamento, né? A mãe está ali com a criança, às vezes ela vê uma coisa que o pai não vê. Então, a gente tem uma cultura muito ainda de criança precisa apanhar, criança precisa obedecer, criança não tem discernimento, não tem maturidade, né? Cerebral, né, emocional para impor alguma coisa, principalmente as crianças que são autistas e que fazem uma pirraça maior, às vezes elas batem, né? Tem as crises, né, que a gente chama. Então, até quando assim a gente vai ter que correr atrás de coisas que são básicas? É verdade. Eu, enquanto mãe, igual comentei no início da nossa conversa, eu me sensibilizei muito, eu me tornei ainda mais mãe, vamos dizer, depois que eu tive a Maria Isis. Embora a Maria Isis não seja
neuroatípica, mas eu uso ela como exemplo, né? Tem dia, não sei você, né? Pelo menos eu, tem dia que a gente está tão cansada, a gente está tão abarrotada de serviço, sem rede de apoio, tudo muda. Eu, enquanto advogada, ter que ir outros escritórios, audiências em outras cidades e contando com a boa vontade do outro para me ajudar ali na criação da Maria Isis. E é um desafio muito grande. Então, assim, negar direitos mínimos é muito difícil, né? Ter esse não. Tantas mães, tantos pais que me procuram no escritório chorando, tremendo. Você dá um copo de água àquela pessoa, a pessoa vem, me dá um abraço, eu só preciso de um abraço, e a pessoa sai dali feliz de saber que a gente pode garantir o mínimo, que é o básico, o arroz com feijão. Muitas famílias, por exemplo, tem um caso específico no escritório, que a mãe é uma mulher lá de Rio Casca, que ela tem 5 filhos. Duas, no caso, são uma tem TDAH, outra tem autismo. Aí ela me procurou, né, veio através da escola, me procurou e falou assim: Ana Luísa, eu não sei o que eu faço. Eu recebo Bolsa Família e eu sou separada, o pai paga a pensão quando quer. Minha filha tem hora que dá vontade de comer um biscoito recheado, eu não tenho condições de dar um biscoito recheado à minha filha, e minha filha é autista. Então, isso me dói. Então, é o que me motiva, é o que me move todos os dias a querer lutar ali, seja na justiça, seja junto ao INSS, para que consiga comprar um pacote de biscoito recheado. Porque, às vezes, eu fico emocionada. Mas, assim, às vezes é aquilo que vai desencadear uma crise, né? Uma criança normal, você consegue conversar, né? Você consegue mostrar, e, às vezes, ela realmente vai chorar, vai revoltar, vai bater-la, mas passa, né? Contornar uma crise de uma criança autista é uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina, realmente só vivendo, né? Quem sabe. Você falou aí da Maria, que ela não tem, né? Que ela não é neuroatípica. Eu queria até te perguntar se você tem conhecimento em crianças de dupla excepcionalidade, crianças que são superdotadas e têm ou autismo ou TDAH junto, que a gente fala que é dupla excepcionalidade. Porque muitas crianças superdotadas, e isso foi um conhecimento que eu tive depois de fazer a pós-graduação em psicologia parental, eu fui fazer essa pós-graduação justamente para entender um pouquinho mais. E aí, quando se falava em superdotação, na minha cabeça era assim, Macaulay Culkin, óculos, né, The Big Bang Theory, aquele cara inteligentíssimo, só benefícios, nada de problemas. E aí, quando a gente pega a fundo, a questão da superdotação, ela é um problema muito parecido com autismo e com TDAH. Né? E é mais difícil o diagnóstico também. Né? Talvez, eu não sei se isso inclui, se está dentro também desse BPC-LOAS, eu não faço ideia. Mas você tem alguma expertise nisso? Você já viu sobre isso ou não? Você focou no autismo e no TDAH especificamente? Bom, eu já tive até um caso no escritório de superdotação. Esse caso foi o seguinte, a partir do momento que a criança, foi uma criança menor de idade, ela estava tendo vários problemas de adaptação no ambiente escolar. Por quê? A professora ensinava, aí às vezes o coleguinha tinha uma certa dificuldade, ela ficava inquieta na sala de aula, porque ela já sabia, ela já aprendeu e não tinha nada para fazer. Uhum. E chegou esse caso, é uma família que me procurou, até que tem uma condição financeira razoável, são pessoas informadas, virou para mim e falou assim, olha, a escola me procurou para saber, né, para a gente tomar conhecimento, para a gente tomar ciência da situação da minha filha. E, com isso, eu queria uma orientação jurídica do que poderia ser feito. Às vezes, um benefício, às vezes, alguma coisa, porque ela faz acompanhamento com o psicólogo, mas a psicóloga acha tão comum porque as crianças de hoje em dia são tão curiosas, são tão espertas, e o tipo específico da terapia não estava de acordo, alinhado ali com a situação da menor. E aí eu falei assim, olha, você vai procurar um médico especialista, um neuropediatra ou um neurologista que tenha uma ênfase do lado infantil e vai tomar uma opinião, uma segunda, terceira, quarta, quinta opinião. E ele vai
ter a autoridade de saber o que a gente pode especificar, né? Porque quando chega-se um laudo, uma conclusão de um laudo, gera-se um código. Para cada situação de saúde, é um CID, é um código daquela situação. E aí, para chegar num CID, para chegar num diagnóstico. E dois médicos, neuropediatras, que foram, um entendeu que seria uma superdotação e outro entendeu que seria uma hiperatividade. Então, acaba que, no caso específico dessa cliente, nós conseguimos até o benefício, com base nesses dois laudos, que eles entendem, tem até biografia sobre isso, que a superdotação se assemelha à questão da hiperatividade. Então, trata-se como se fosse uma coisa só. É um limiar muito profundo, assim, é tudo muito parecido, Sim. sabe? E foi por conta disso. Mas, especificamente, assim, a superdotação isolada, ela não garante nenhum tipo de benefício, porque é uma condição, muitas das vezes, genética de comportamento. E esses comportamentos são adaptáveis de acordo com o ambiente escolar, com o ambiente familiar, e é tudo moldado. Principalmente se for uma criança, é uma massinha de modelar, então vai moldando ali. Só que nas literaturas, nas biografias que eu tenho costume de estudar, deixa muito claro que os sintomas, ou tratar como sintomas, as características são as mesmas do TDAH. Então, acaba que consegue-se o benefício junto ao INSS por conta do TDAH em si, mas não por conta da superdotação. É o que é chamado de dupla excepcionalidade, na verdade, quando a criança tem, né, tem dois diagnósticos, no caso que seja assim. E assim, gente, ela até falou de condição genética, me veio uma coisa aqui na cabeça. Pelo amor de Deus, vacina não causa autismo, tá? Eu não vou entrar nisso agora, nessa polêmica agora, não é o objetivo aqui, né? Mas vacina não causa autismo, já está mais que cientificamente comprovado. Eu venho depois, eu faço um rios pela 30ª vez para provar isso para vocês, mas é só porque você falou de condição aí, veio isso na cabeça. E um conselho assim que você daria para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico, qual seria esse conselho? O principal conselho que eu daria para a mãe que recebeu o diagnóstico é: busque apoio familiar. E mesmo se não tiver apoio familiar, busque o apoio no filho. Espelho, nós somos espelhos para os nossos filhos, nós somos exemplos. Então, tudo que a gente faz na nossa vida reflete de maneira assim, significativamente na vida desse filho. Então, a primeira coisa que a mãe não deve fazer é apavorar. Se a mãe apavora, o filho também apavora. Se ela buscar apoio, mesmo que hoje em dia é tão difícil se obter apoio, porque as pessoas acham que as pessoas são doidas, tem diagnóstico que é tudo doido, né? Manicômio. Busca-se apoio. Se não tiver apoio, pegue esse apoio no filho. Traga o filho como apoio, mas não deixe de correr atrás dos direitos, né? Porque a lei está aqui para ser cumprida. Eu, enquanto especialista da área, para ajudar. O meu foco é na resolução de dores. Então, se não tiver apoio de ninguém, busque esse apoio no filho. Você falou aí também de tudo que a gente sente passa para o filho, né? E isso também, gente, é cientificamente comprovado desde a barriga, né? Nossa ansiedade, nossa agitação, tudo é passado, todas as nossas emoções. E depois que você é mãe, você realmente vê que quando você está num dia ruim, num dia difícil, tudo fica mais difícil na casa, parece que é uma sequência, assim. Então, realmente, sempre falo, filho é nossa maior força, nossa maior fraqueza também, mas é nossa maior força, nossa maior vontade de conseguir, nossa maior vontade de lutar, de ir à frente. Então, se vocês têm direito, as mães aí, elas têm que buscar conhecimento, tem que buscar auxílio, né, de quem entende. Eu acho que isso é muito importante, isso é primordial na vida de cada um. E, assim, o que você quer, o que você gostaria, seu desejo, assim, que todas as famílias soubessem?
Então, eu gostaria que as famílias soubessem que elas não estão sozinhas. Eu tenho muita empatia com as famílias. Então, a primeira coisa que eu falo com elas, vocês não estão sós. Segurem na minha mão, confie no processo. Não é fácil, não é rápido. Paciência a gente tem que ter em dobro, porque, querendo ou não, a gente lidar com vidas requer de nós uma expertise muito grande, uma paciência e, acima de tudo, uma humildade. Então, o que eu deixo para essas famílias é paciência. Segure na minha mão. Eu estou aqui para ajudar. Não estou aqui querendo ganhar honorários. Eu estou aqui querendo solucionar dores. Uma coisa que você fala que também é muito bonita, é que por isso que eu fiz questão de você estar aqui também, que é uma coisa que condiz muito com o de mãe para mãe, né? Segurar na mão da mãe quando ela está num momento de maior vulnerabilidade, né? Naquele momento lá que ela precisa de uma ajuda especializada, que ela precisa de enxergar com clareza uma situação que seja difícil, e isso faz com que seja mais positivo, seja mais trabalhar com propósito, sabe, Ana? É a questão de eu tenho um propósito de fazer dar certo, de trazer alegria para aquela família, de trazer uma condição digna para aquela família, porque um filho dá muito trabalho, um filho neurodivergente dá muito mais trabalho, né? Então, assim, deixando a última mensagem assim, para as pessoas que já estão cansadas de tentar e ainda não conseguiram. Não desistam. O caminho é cansativo. Quando você descobre o diagnóstico do seu filho, não é fácil, mas não é impossível. A lei está aí para garantir, mas tem que ter uma ajuda profissional para fazer valer o direito dessas pessoas. Então, a dica, a orientação, o que seja que essas pessoas interpretem confie num profissional. Tenha alguém de confiança para justamente pegar na mão, traçar a melhor estratégia, lembrando que cada situação merece ser analisado com carinho, com respeito, com humildade, né? Não é porque o meu vizinho recebeu significa que você tem direito. Tudo tem uma estratégia, tudo tem uma análise. Então, o recado que eu dou, a minha fala aqui, não só para o pessoal que está assistindo, mas para todo mundo de forma geral, confie. Apenas confie. E aí eu vou até fazer uma pergunta não polêmica, mas talvez indelicada. Qual é a taxa de sucesso? Quantos por cento, assim, a cada 10, tantos a gente consegue o benefício? 95%. É muito alta, é muito alta. A gente só não consegue quando a família mente ou quando a família usa da neurodivergência do filho para prejudicar o outro. Aí não consegue mesmo, não. Porque o que eu vejo na minha prática, que o sucesso só é realizado, só é garantido quando se é verdadeiro. Quando as famílias são verdadeiras. Quando famílias querem ser golpistas, quando famílias querem ser oportunistas, eu acredito que até o juiz ou o próprio INSS percebe. Principalmente quando a gente leva essas demandas para o judiciário, para a Justiça Federal, o juiz percebe. Ele sente, porque tem funcionários ali por trás, tem perícias ali por trás, inclusive quando um benefício é negado, é levado na justiça, vai um assistente social na casa da pessoa. Então, nada fica impune. E também um recado que eu dou para os pais não aproveitem da situação, da condição do filho para prejudicar o outro. Às vezes o outro quer ajudar, mas o pai coloca empecilho para prejudicar. É um assunto difícil, né, de se colocar. Você até falou assim, muito bem, trouxe de uma forma muito clara, né? Acredito que todas as pessoas elas vão ter clareza de ver aí o direito que ela pode requerer e te procurar também, né? Eu venho aqui te agradecer, Ana, de coração,
né, por vir aqui falar de maneira limpa, de maneira para ajudar as pessoas. Realmente precisa de um caminho, né? Você atravessa esse caminho para as pessoas conseguirem esse direito, mas é uma pessoa justa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que quer fazer o bem, e isso faz toda a diferença. Eu falo muito isso também no De Mãe para Mãe, que assim, não adianta a gente plantar uma coisa e querer colher outra, né? A gente sempre vai plantar uma sementinha e a gente vai colher, seja agora, seja no futuro, algo que a gente esteja plantando. Então, sempre plante o bem, sempre tente fazer o bem para as pessoas, que isso com certeza volta para você, né? Você receber um benefício, você dar uma notícia boa para uma mãe que precisa de auxílio, com certeza é uma coisa que ultrapassa aí o limiar de felicidade, de doçura, de propósito que existe na sua vida, né? Principalmente depois de você ser mãe. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, pedir para acessar os canais do De Mãe para Mãe, seguir o nosso YouTube, olhar lá, sempre tem dicas, a gente sempre está conversando sobre maternidade, sobre direito das mães, né? Se que alguém tiver mais alguma curiosidade, alguma perguntinha aí que não ficou clara para vocês, podem mandar para a gente, eu mando para a Ana, ela responde, seja em forma de direct, seja em forma de reels. Sim. Né, Ana? Talvez alguma coisa que a gente esqueceu de falar. Quero agradecer todo mundo, um beijo especial a todas as De Mãe para Mãe aí que estão em Ubá em breve, Juiz de Fora, De Mãe para Mãe Ponte Nova e De Mãe para Mãe Viçosa. Obrigada, pessoal, e fique conosco nas nossas redes sempre. Muito obrigada, boa noite, tchau, tchau.